Strange things started happening in America. Coisas estranhas começaram a acontecer nos Estados Unidos. Suddenly people started to know my name. De repente as pessoas começaram a ouvir falar do meu nome. And they started inviting me to speak at these different places. E começaram a me convidar para pregar e falar em diferentes lugares. And it became very strange to me. E aí ficou tudo muito estranho para mim. I had thousands of people in my church. Eu tinha ali na minha igreja milhares de pessoas. We started a Bible college. Começamos ali uma faculdade que ensina teologia. We were planting churches in other areas. Começamos a plantar igrejas em outras áreas. But something didn't feel right here. Mas algo não estava sentindo bem aqui no meu coração. I said, Jesus wasn't popular. Eu comecei a pensar, peraí, Jesus não está ficando mais famoso. The Apostle Paul wasn't popular. O apóstolo Paulo não estava ficando mais conhecido. He was rejected a lot. Ele era rejeitado. And people began to treat me like a rock star. E as pessoas começaram a me tratar como uma celebridade. I said, this isn't right. E eu falei assim, não está certo isso. Even in the church, everyone just came to hear me talk. Mesmo na igreja, as pessoas vinham só para me ouvir falar. And I told them, I said, I hear the words Francis Chan more than I hear the words Holy E Spirit. eu comecei a pensar, eu estou escutando mais sobre o meu nome do que sobre o Espírito Santo de Deus. You talk about me more than the Holy Spirit. Vocês falam mais sobre mim do que sobre o Espírito Santo. Don't you understand the Holy Spirit is in you? Será que vocês não entendem que o Espírito Santo está dentro de vocês? You have power. Vocês têm poder. And my wife and I decided maybe it's time to leave. E a minha esposa e eu então começamos a pensar, talvez devêssemos sair. I said, there are plenty of good leaders in our church. Já temos muitos bons líderes na igreja. There are plenty of good churches in our city. Já tem muitas boas igrejas na nossa cidade. Let's go where there's more need. Vamos nos mudar para um local onde haja mais necessidades. And so many of my friends thought I was crazy. E os meus amigos então começaram a achar que eu sou louco. I said, why would you leave such a big church? Por que você vai deixar esse igrejão? And I said, I need to take a step of faith again. E eu pensei, eu tenho que tomar um passo de fé novamente. And my wife and I believe God's leading us to something new. E a minha esposa e eu realmente acreditamos que Deus estava nos direcionando a algo novo. My wife was pregnant with our 5th child. Ela estava grávida do nosso 5º filho. And she says, why don't we sell the house? E aí ela que me disse, por que a gente não vende a casa? And she goes, why don't we just travel and stop wherever God tells us to E stop? ela falou assim, vamos viajar e parar onde Deus nos mandar parar. And so we did. E fizemos isso. We sold our home. Vendemos a casa. We had nowhere to Não go. tínhamos para onde ir. And we just got the whole family and flew to India. E juntamos a família e viajamos para a Índia. I'd never been to Eu India. nunca tinha ido para a Índia. And we're walking around the slums of India. E começamos a andar ali nas ruas da Índia. And I'm holding hands with my Eu children. estava segurando nas mãos dos meus filhos. And just praying, God, is this where you want us to stop? E orando, Deus, será que é esse lugar mesmo? Because we'll stay here. We have nowhere to go. Porque eu não sei para onde ir agora. It was such an amazing time. Foi uma época tão extraordinária. You would think we would be so scared. Talvez você pense que nós estávamos com muito medo. But I don't know if I've ever felt so secure. Mas eu nunca me senti com tanta segurança em minha vida. It was hard to leave our home. Era difícil sair de casa. It was hard to leave our church. Era difícil sair da igreja. We love those people. Nós amávamos We o povo. experienced so much. Nós havíamos vivido tantas coisas boas juntos. But we knew we had to keep following the call of Mas the Lord. sabíamos que devíamos continuar seguindo o chamado de Deus. It scares us sometimes. E às vezes isso é assustador. We went from India, we went to Thailand. E depois da Índia nós fomos para Tailândia. And just lived in an orphanage for a month. E nós moramos por um mês dentro de um orfanato. Just praying, God, is this where you want us to stay? Orando, Deus, será que este é o lugar? We have nowhere to go. Nós não sabemos para onde ir. Then we went to E aí China. fomos para a China. You know, and I started meeting the leaders of the underground church. E aí eu comecei a encontrar com os líderes da igreja que está na região subterrânea do país. And I saw the sacrifices they were E making. eu comecei a ver como que eles viviam fazendo sacrifícios. Just like the leaders in Da India, mesma forma que líderes na Índia. who had cuts and scars all over their bodies Pessoas que tinham ali cicatrizes no corpo because of the persecution. por causa da perseguição que vinha sobre eles. And I was meeting these young people in E eu China comecei a me reunir na China com esses jovens líderes who at different times were chased by the police que tantas vezes eram perseguidos pela polícia. and heard the gunshots and kept running, Eles escutavam os tiros e continuavam correndo. all because of their faith in Tudo Jesus. por causa da fé que eles tinham em Jesus. And I thought, wow, that's just like the Eu Bible. comecei a pensar, isso é igualzinho à Bíblia. And then I believed God wanted me to go back to America. E aí eu senti de Deus que deveria retornar para os Estados Unidos. And he says he wanted the church in America to look more like the church in China, E aí Deus falou para mim, eu quero que a igreja nos Estados Unidos se pareça mais com a igreja da China, where it wasn't about celebrity pastors, aonde tudo não girava em torno de pastores e celebridades, but about everyone believing the Holy Spirit was in them, mas sim em cada membro crer que o Espírito Santo habita dentro dele, where everyone was making disciples. aonde cada um estava fazendo discípulos. And the more I studied the scriptures, E aí eu comecei a estudar mais a palavra. the more I saw a different picture of Quanto church. mais eu via a igreja aqui na Bíblia. God wanted the church to be like a family. Deus quer que a igreja seja como uma família.
He says, they'll know you're my disciples by your love for one another. Ele disse, saberão que vocês são meus discípulos pelo amor que vocês demonstram uns aos outros. So I said, Lord, I want to start a new type of church Então eu falei, Deus, eu quero começar uma igreja diferente, where we are not known because we have one great speaker. aonde nós não somos conhecidos por termos um grande pregador, We're known for people selling their possessions and caring for one another. mas seremos conhecidos por pessoas que vendem as suas posses e compartilham com os outros que não têm nada. Where the world would look on and say, that's impossible. Aonde o mundo pudesse olhar e falar, aquilo é impossível. I've never seen love like Eu that. nunca vi um amor daquela forma. When's the last time you were at a Christian gathering Qual foi a última vez que você foi num encontro cristão, where if an unbeliever walked in, he would have been shocked aonde se um não crente entrasse ali, ele ficaria chocado by the love and the sacrifice of the believers? por ver tanto amor e tanto sacrifício na vida dos crentes? See, that's God's desire for the church. Esse é o desejo de Deus para a igreja. I told God, I want to do it just like Jesus did. Eu falei assim para Deus, eu quero fazer igualzinho Jesus fez. I want to walk and make disciples like Jesus Eu quero did. caminhar igual Jesus, eu quero fazer discípulos igual a Jesus. So I started to walk around San Francisco. Então eu comecei a caminhar ali na região de São Francisco. And I was like, Lord, just have me make disciples. E eu orava, Deus, me ajuda a fazer discípulos. No one knew me. Ninguém me conhecia, I just walked around the streets. eu só caminhava pelas ruas. One day, this man came up to me on the street. E um dia, um homem chegou até mim na rua, He's a big man with tattoos all over him. um homem bem grandão, cheio de tatuagem. And he says, aren't you Francis Chan? E ele falou assim, você não é o Francis Chan? I was like, no. Eu falei, não sou, não. No, but he explained Mas ele explicou that he had read my book while he was in prison. que ele havia lido o meu livro enquanto ele estava preso. And he was just coming out of prison. E ele estava saindo do presídio. He had spent 12 years in prison. Ele havia permanecido 12 anos dentro do presídio. He began to tell me about his life. E começou a compartilhar sobre a vida dele. He started telling me about his wife and E children. contar sobre a sua esposa, sobre seus filhos. And how scared he was to come out of prison. E o medo que ele tinha de sair da prisão. Because no one would offer him a place to live. Porque ninguém iria dar a ele um lugar para morar. It was next to impossible to get a job. Era quase impossível ele conseguir um emprego depois. So I went home to my wife. Então eu fui para casa com a minha esposa. I was like, honey, I met this man on the street. Eu falei, olha, querida, eu conheci um homem lá na rua. And I see the Holy Spirit in him. E eu vejo o Espírito Santo nele. And the Bible says that if he's a believer, I'm supposed to treat him like my brother. E a Bíblia diz que se ele é um cristão, eu devo tratá-lo como um irmão. I'm supposed to treat him like Jesus. Eu tenho que tratá-lo como Jesus. I said, I wouldn't let my brother live on the Eu street. não deixaria o meu irmão morar na rua. I said, but let me bring him home first. Mas deixe eu trazê-lo para casa primeiro. I want you to meet him and see if you see the Holy Eu quero que Spirit in você him. conheça esse homem e eu quero que você me diga se você vê o Espírito Santo nele. So I brought him home. Então eu trouxe aquele homem para casa We were both scared. e nós dois ficamos muito assustados. I have 5 daughters. Eu tenho 5 filhas. We've had different people live in our home, Muitas pessoas já moraram na nossa casa. but I was always confident I could beat them up. Mas eu sempre tinha confiança que, se precisasse, eu conseguia ganhar a briga ali, né? This time, there's no way. Com aquele cara, não tinha jeito. I was scared. Eu estava com medo. My wife says, what did he do to be in prison that long? E a minha esposa perguntou, o que ele fez para ser preso por 12 anos? I said, I don't know. Eu falei, eu não sei. But I think we need to trust the Mas Lord. eu penso que a gente tem que confiar em Deus. And so my wife says, okay, Então a minha esposa disse, tudo bem, let's just try. vamos tentar. He moved into our home. Então esse homem se mudou para a nossa casa. Then eventually his wife and children moved into our home. Depois a sua esposa e os seus filhos também se mudaram para a nossa casa. Our house is not very big. A nossa casa não é tão grande assim, tá? And so the 12 of us lived together. Então, imagina 12 pessoas vivendo juntos ali. And I began to disciple him. Eu comecei a discipular aquele homem. My wife began to disciple his A minha wife. esposa começou a discipular a esposa dele. They lived with us for 6 months. E eles moraram ali conosco por 6 meses. Then I helped them to get an apartment. E aí eu o ajudei a conseguir um apartamento. That was about 3 years ago. Faz mais ou menos 3 anos isso. He's a pastor now. Hoje ele é um pastor. Yeah. He started a whole ministry in San Francisco Ele começou um novo ministério em São Francisco. where prisoners who come out of prison, they can come live in this house now. Agora as pessoas que saem dos presídios vão morar na casa dele. And they live with a mentor and get discipled. E eles agora têm um mentor e são discipulados. He's had drug addicts live in his home. Ele já teve pessoas viciadas em drogas morando dentro de casa. All these people, they walk the streets and knock on the doors. Essas pessoas que estão andando nas ruas, batendo nas portas. They go to the most dangerous places in San Vão nos Francisco. lugares mais perigosos de São Francisco. And they just ask these gang E members, perguntam àqueles membros de gangues, can I pray for you? posso orar pela sua vida? And they're starting to make disciples. E começaram então a discipular essas pessoas. He went to cooking school. Ele foi para uma escola de culinária. And now he's opened a restaurant. E agora ele abriu um restaurante. And now all the people from prison are starting to work at the E agora os restaurant. prisioneiros estão trabalhando no restaurante dele. And we're training them all to become pastors. E nós estamos treinando todos eles para se tornarem pastores. See, no longer am I standing in front of a crowd. Não mais eu estou diante de uma multidão.
It's about these disciples Porque agora o meu ministério gira em torno de discipulado and the Holy Spirit through them. e do Espírito Santo agindo na vida deles. It's about this joy. Isso que é importante, essa alegria. I want you to understand that these steps of faith are for us. Eu quero que vocês compreendam que tomar passo de fé é para cada um de nós. There's so many times when I've been terrified, Tantas vezes na vida eu já estive assim com muito medo, but we stepped out and we're so grateful now. mas nós tomamos passo de fé e somos gratos a Deus por isso. Even a year ago, Mesmo um ano atrás, my wife was about to give birth a minha esposa estava prestes a dar à luz to our 6th child. para nosso 6º filho. We always take steps of faith when she's pregnant. Nós sempre tomamos passos de fé quando ela está grávida. But we heard about a girl E nós ouvimos falar de uma menina in the foster care system, e do sistema de orfanato, como é que funcionava na cidade. and she was 16, E ouvimos falar de uma menina que tinha 16 anos, uma órfã. and she was a drug addict. Uma menina que estava viciada em drogas. She was living with her sister, who was a prostitute. Ela estava morando com a sua irmã, que era uma prostituta. And we got an email saying, will anyone take her into their home? Então nós recebemos este e-mail. Será que alguém pode receber em sua casa essa menina de 16 anos? And my wife and I were scared. Minha esposa e eu estávamos com muito medo. We thought this could disrupt our whole E nós house. pensamos, talvez isso vai desequilibrar a nossa casa. I've always thought about adopting, Eu sempre pensei em adoção. but I wanted to adopt like a 2-year-old, Mas eu queria adotar uma criancinha de uns 2 aninhos. not a Não 16-year-old. de 16 anos de idade. But when we prayed, Mas quando nós oramos, we felt like God said, take her. nós sentimos que Deus estava falando, adotem essa menina. So we took her in. Então nós trouxemos para casa. I was scared. Eu estava com medo. This girl, she was crazy. Imagina uma menina meio doidinha. She had just gotten in a fight with a police Tinha officer that acabado de week. se envolver numa briga com a polícia aquela semana. She was running around the streets swearing at police officers. Ela corria pelas ruas xingando os policiais. I thought, I'm bringing her into my house. Aí eu pensei, vou trazer essa menina para casa. And she was going to live with my 15-year-old in her room. E ela iria morar então com a minha filha de 15 anos no mesmo quarto. But my 15-year-old surprised me. Mas a minha filha de 15 anos me surpreendeu. I didn't know it, but she had been praying. Eu não sabia, mas ela já estava orando. She fasted and prayed the week before this Ela girl moved in. jejuou e orou a semana anterior dessa menina vir morar em casa. She prayed that she would have an impact in this girl's life. E ela pediu a Deus, eu quero ter um impacto na vida dessa menina. And I can't even tell you the miracle that took place in this little girl. E olha, se eu te contar o milagre que aconteceu na vida dessa menina, She is so wonderful now. é uma pessoa maravilhosa hoje em dia. I love her so much. E eu amo tanto essa menina. She's part of our family now. Ela faz parte da nossa família agora. You know, we started getting threats on our family Sabe, nós começamos a receber ameaças na família. because some of the people that she used to be with didn't like that she was moving in. Porque algumas das pessoas que conheciam essa menina antes não gostaram do fato de ela estar se mudando para dentro de casa. So her social worker came over. Então, o funcionário do governo que cuidava dela veio até mim. She'd only been in our house for about 2 or 3 weeks. A menina estava na nossa casa apenas por 2 semanas na época. And the social worker heard about the threats to our Então, family. esse funcionário do governo ficou sabendo das ameaças que a nossa família estava sofrendo. And so she says, this girl wants to know how long she can live with you. E ele perguntou, a menina quer saber por quanto tempo que ela pode morar com vocês aqui. And I looked at this girl E eu olhei para essa menina. and I said, honey, you can live with us as long as you want. Eu falei, querida, você pode morar com a gente o tempo que você quiser. I said, I want to adopt you as my own Eu daughter. quero te adotar como minha filha. I said, you see how I treat my daughters? Eu falei assim, você vê como eu trato as minhas filhas? You know how everything that's mine is theirs? Você sabe como que tudo que eu tenho é delas? Everything I own would be yours. Tudo que eu tenho vai ser seu. If you want me to be your Se dad, você quiser que eu seja o seu I pai, want to be your dad. eu quero ser o seu pai. And as I was saying these E conforme eu words, dizia isso a ela, I had this amazing moment with eu tive um God momento fascinante com Deus. where God was speaking to me as I was speaking. Deus estava falando comigo enquanto eu estava falando com ela. And he was saying, Francis, don't you E see? ele falava, Francis, você não consegue enxergar? That's exactly what I said to you É exatamente isso que eu disse pra você. when I adopted Quando eu you. te adotei, That I would treat you like I treat Jesus. que eu iria te tratar da mesma forma como eu cuido de Jesus. All the riches of the kingdom are yours. Todas as riquezas do reino são tuas. Why do you think you're able to say these things to this Por girl? que você acha que você pode dizer isso pra essa menina? Because I put my spirit in É you. porque eu derramei o meu espírito na sua And vida. you're speaking like me E você está now. falando as minhas palavras agora. That was such a wonderful moment. Olha que momento maravilhoso eu estava vivendo. Because so much of my life I struggled with insecurity. Porque durante muito tempo em minha vida eu tinha dificuldades com a insegurança no meu coração. My dad died when I was 12. Lembro, meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. But when he was alive, we had a terrible relationship. Mas enquanto ele estava vivo, nosso relacionamento era horrível. I always felt like I wasn't good enough for him. Eu sempre sentia que não era bom o suficiente para ele. He never hugged me. Ele nunca me abraçava. We never even had one conversation. Nós nunca conversávamos. I felt like he was always angry at me Eu sentia que ele sempre estava com raiva de mim. because it was when I was born that his wife died. Porque foi quando eu nasci que a esposa dele morreu. So I feel like he never liked me. Então eu sentia que ele nunca gostou de mim And de he'd rather verdade. me not ever be born. Que ele preferia que eu nem tivesse nascido.
perdido. So when he died, I was actually happy. Então, quando ele morreu, eu fiquei feliz na época. And so that transferred over into my Christian life. E esse sentimento foi transferido na minha vida cristã. Where I kept feeling like I needed to earn God's love. E eu sentia que eu deveria sempre merecer o amor de Deus. It was so hard for me to believe that the Father just loved E era me. tão difícil acreditar que o Pai simplesmente me ama. So it was during that moment E foi naquele momento, when I was saying, look, I love quando you. eu estava dizendo, eu te amo. I want you to be my Eu quero que daughter. você seja minha filha. I want to give you Eu quero te everything. dar tudo que eu tenho. That God was saying, Francis, that's E what Deus I've been saying to you. estava me dizendo, Francis, é o que eu estou dizendo para você, meu filho. And just in my heart, I'm going, I get E eu it. falei, Deus, eu entendo. I think about how much I would miss out on E eu penso quanto que eu já perdi na vida. if I didn't do some of these things that scared me. Quanto que eu teria perdido se não tivesse tomado passos de fé. I'm so grateful for Jesus. Eu estou tão grato a Jesus. I'm so grateful that he's given me moments of courage, Tão grato que ele me deu momentos de coragem. because there are many days when I'm too afraid. Porque muitas vezes, muitos dias eu tenho medo. I believe that maybe some of you are being called to take a step of faith. E eu acredito que muitos aqui estão sendo chamados para tomar um passo de fé. That maybe there's some things that you're afraid of, Que talvez existam coisas que você tenha medo. but that God is calling you Mas to Deus step está out, te chamando para sacrificar. to step out of the boat. E sair do barco. You know, sometimes we look at Peter Às vezes nós vemos a vida do apóstolo Pedro. and we go, he didn't have the faith. E aí pensamos, ele não tinha fé. But he's the only one that got out of the boat. Mas ele foi o único que saiu do barco. And he tried. E ele tentou. And he got to walk on water. E ele andou um pouquinho sobre as águas. No other human being got to walk on water. Nenhum outro ser humano caminhou sobre as águas. He got to feel it. Ele sentiu isso. He took place in a miracle. He partook in a miracle. Ele fez parte de um milagre. That's what happens when we step out of E the é isso boat. que acontece quando nós saímos do barco. And then when we get afraid, E quando a gente tem medo, things start to fall apart again. as coisas começam a despencar na vida. As leaders, we need to set the example, Como líderes, nós devemos dar o exemplo. not just to have a strong message, Não apenas ter uma mensagem to forte, be men and women of faith. serem homens e mulheres de fé. I just don't want you to miss out on life. Eu não quero que vocês percam aquilo que é especial da vida. Working in a church can become ordinary. Porque trabalhar na igreja pode se tornar uma coisa corriqueira. That's not what we signed up for. Mas não é para isso que nós assinamos, que nós entramos para fazer. When we read this book, we hear of miracles. Quando nós lemos esse livro, nós lemos sobre milagres. This book is about men and women who lived in E faith. esse livro fala sobre homens e mulheres que viveram com fé, por fé. We read about the 12 spies E lemos sobre os 12 espias. and how 10 of them were E afraid. como 10 dos espias tiveram muito medo. But then there was Joshua and Caleb, Mas Josué e Caleb, and they believed. eles acreditaram. And the 10 other spies died and never saw the promise. E os outros 10 espias morreram e nunca viram a promessa de Deus. But Joshua and Caleb believed. Mas Josué e Caleb creram. Caleb 40 years later was still full of faith. Caleb, 40 anos mais tarde, ainda estava cheio de fé no coração. And when Moses died, everyone said, Joshua, just be strong and courageous. E quando Moisés morreu, todos falavam, Josué, seja forte, seja corajoso. Remember, Moses told Joshua, the people will follow you, E Moisés falou para Josué, as pessoas vão te seguir. but you have to be strong and courageous. Mas você tem que ser forte, tem que ser corajoso. And then God says to Então Joshua, Deus falou para Josué, the people will follow you as pessoas vão te seguir as long as you're strong and courageous. se você for forte, se você for corajoso. And then the people say to Então Joshua, as pessoas falaram a Josué, we will follow nós you vamos te seguir as long as you be strong and se courageous. você for forte e se você for corajoso. Look, we have to be leaders who are strong and courageous. Nós temos que ser líderes fortes e corajosos. And I believe right now is a pivotal time in the church. E eu creio que estamos vivendo um momento muito importante na vida da igreja.